Vamos ver hoje um pouco o princípio da trindade e da dualidade. Algo que já foi comentado anteriormente, já foi dada uma introdução a respeito disso, só que, novamente, como tudo é motofenomênico, a gente está retornando a esse tema, só que agora vendo numa oitava maior, de uma maneira mais aprofundada, para que a pessoa tenha cada vez melhor ideia da importância do que está sendo tratado aqui. E daí, dessa maneira, aos poucos, a coisa vai sedimentando na consciência da pessoa, entrando no subconsciente, vai se sedimentando no subconsciente. Então, a ideia desse capítulo é justamente trazer esses dois grandes princípios, dos quais a gente vai ver que existem outros que seriam derivações desses princípios, princípios de ordem menor, a gente poderia dizer, que estão relacionados a eles. Então vejam só, a gente sabe já que existe uma lei única, A substância é única e ela é regida por uma única lei. Mas essa lei, ela possui três aspectos. Apesar de ser uma, ela contém três aspectos. Então não confundam cada aspecto dela com uma lei, com um trio de leis. Na verdade, ela se desdobra em três aspectos, mas ela é uma só. Por isso o princípio de unidade, dualidade e trindade não são contraditórios entre si. Eles não excluem um ao outro, se a gente conseguir entender a fundo as coisas. E da mesma maneira também, o monismo, ele admite o dualismo fenomênico, só que você coloca esse dualismo numa ordem maior e mostra que ele aponta para alguma coisa. Então o monismo, no seu íntimo devenir, ele é dualístico, o que também não é uma contradição se você observar mais a fundo o que está sendo tratado. Então isso é algo que tem que ser muito bem trabalhado para ser compreendido. Tem a ver com aquele diagrama dos círculos, um abraçando o outro, superando o outro, englobando o outro. Lembrando que isso é uma representação em desenho, no mundo físico, no 2D, mas entendam isso dimensionalmente. Isso é apenas uma representação de algo que é dimensional, o famoso diagrama monístico. Então, a gente tem aqui esses três aspectos, e a gente já falou sobre eles. O aspecto estático, dinâmico e mecânico ou conceptual do nosso universo. Esses aspectos podem ter os seus respectivos princípios, Eles se fazem valer por princípios. Então, o aspecto estático é ter o princípio de organismo, organicidade. O dinâmico pode ser traduzido como princípio evolutivo. E o conceptual como princípio monístico. Então, lembrando que conceptual diz respeito à lei, leis e princípios que governam o funcionamento das coisas. Vocês podem entender como as leis naturais, sendo que a humanidade hoje em dia ela já conhece algumas das leis, no campo físico, mas ela desconhece as leis no campo metafísico, sendo que a gente tem várias coisas nesse metafísico, desde o mental até o espiritual. O metafísico tem vários níveis, várias dimensões, podemos dizer assim. Então, o metafísico é tudo que supera o físico, que é infinitamente maior que esse mundinho que a gente até hoje admite como único real. Então, existem leis superiores e leis inferiores, não no sentido de domínio, degradação, que é pior a lei inferior do que a superior, mas a superior é mais englobante,
quem domina, conhece e opera em prol de leis superiores, vai fazer um uso muito mais inteligente de todas as leis que estão abaixo, né? E existe a grande lei, né, que a todos encampa. Então, esses aspectos, eles são muito importantes da gente saber o que cada um significa, né? E a gente consegue estabelecer relações muito simples, né? Porque, assim, tudo que é organismo, né, estrutura, mesmo no campo das ideias, do pensamento, né, a gente tem uma estrutura de pensamento, está relacionado a esse aspecto estático. Tudo que é devenir, tudo que está sujeito ao transformismo, que é tudo, né, ele está sujeito ao princípio da evolução. E esse princípio vai assumir vários aspectos em cada nível. Então a gente não consegue ainda entender o que é a evolução da matéria, das energias, evolução de coisa também espiritual, por aí vai. A gente trabalha ainda atualmente de uma maneira muito restrita essas palavras. E o monismo seria o princípio, né, que reflete o aspecto conceptual, né, de ideias, né, de lei que governa tudo. Então você tem esses três momentos. E Pedro Orlando, em seu site, disse uma coisa muito interessante. Vejam só, no nosso universo relativo, a lei única que a tudo rege toma, aos nossos olhos, uma infinidade de aspectos particulares. Quer dizer, essa lei única, a gente tem uma dificuldade muito grande em enxergar essa lei única, unitária, justamente porque a gente percebe como real, como realmente atuante, efetivo, derivações, fragmentos dessa lei grande. No campo físico, né? Já no campo físico você tem uma multiplicidade de leis. Daí essas são usadas para descrever coisas acima, e a partir de um ponto não consegue descrever praticamente nada. Mas você tem leis do campo físico e dos campos também mental e espiritual, né? Me baseando na divisão do Kaibalho, né? Os três grandes planos. E daí você tem uma infinidade de leis mesmo dentro de um nível, né? Como qualquer pessoa que estuda, né, ciência muito bem sabe. E a grande questão aqui, então, é que a gente tem muita dificuldade quando alguém chega e fala numa lei única, né? A gente fala, mas como assim? O que é essa lei única? O que é essa lei de Deus que eu não entendo, né? A pessoa até entende as leis de Newton, as leis de Maxwell, as leis da termodinâmica, as diversas leis derivadas dessas leis maiores. Tem de algumas leis químicas, né? Umas esboços de leis em outros domínios, mas a pessoa não consegue entender essa lei única, né? Que encampa, no fundo, todas apontam para ela. Porque a gente está preso no relativo, né? A gente está embatumado na matéria, nesse palco, espaço-tempo relativo, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista psíquico, né? Existem dos dois tipos de relatividade. E vejam só, então, essa infinidade de aspectos particulares se dá em virtude de que só percebemos o mundo sob a ótica da separação. Vocês lembram que eu falei sobre contraste, né? A gente só consegue pensar, conceber as coisas e trabalhar via contraste. Contraste de ideias, contrastes de visões de mundos, de ideologias, correntes filosóficas. Conflito, né, a gente pode até traduzir. Né? Sem conflito, né, sem contraponto, você não tem crescimento do seu próprio ponto. Né? Reforço, né, mudança das coisas. Então a gente está muito preso nessas coisas e assim o problema é estar preso demais, não é nem usar essas coisas e até gostar um pouco de trabalhar, porque elas são um aspecto importante da nossa realidade, que inclusive ajudam a gente a evoluir.
Só que o problema é absolutizar isso, né? Achar que o contraste, né, de coisas vai me dizer toda a realidade possível, sendo que a última realidade você precisa transcender essa mentalidade, né? Essa ótica da separação. Tem um artigo que eu vou deixar aqui na descrição, muito interessante, inclusive eu acabei de ler agora, né? Esse vídeo aqui está sendo gravado dia 2 de agosto, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Eu já tenho vários vídeos feitos, às vezes eu faço uns 5, 6, 8 numa única manhã, já edito e tal, e daí eu solto. Mas só para a pessoa se localizar, né, que às vezes a pessoa, eu já, né, o que está sendo visto já está lá para o passado, né? Estão observando o passado do que eu estou colocando. Mas eu acabei de ler um artigo do Alex Gomes Maran, que eu já comentei sobre ele, que justamente fala a respeito dessa questão aqui, sobre o contraste, né? E como não dá para entender um organismo vivo de uma maneira descontextualizada e também não considerar a história desse organismo vivo, né? E o seu devenir fenomênico, né? Entre outras coisas. Então, eu acho que esse é um artigo um pouco mais de neurociências, né? Então ele é um pouco mais específico, um pouco mais pesado, mas ele fala muito a respeito dessa questão da separação, né? A gente está tentando, né? Quando a gente entra nas ciências biológicas, né? A gente aplica as mesmas coisas que a gente aplica para o mundo físico e a gente espera ter o mesmo sucesso. E muitas pessoas já estão percebendo que os sucessos são muito toscos, né? São muito frouxos. Na verdade, não existe sucesso em descrever o comportamento de um organismo vivo usando o paradigma materialista, mecanicista e reducionista, né? Então já tem pessoa percebendo que existe alguma coisa radicalmente diferente entre matéria inerte e matéria viva, né? Radicalmente diferente, né? E mesmo que se manifeste através de uma forma, né, uma morfologia, um monte de coisas que a gente percebe fisicamente, existe alguma coisa que não é físico que está sendo responsável por isso. E todas essas coisas apontam para a liberdade, apontam para melhoria, para evolução, para a ordem, né, e tudo mais. Coisa que a gente não vê na matéria inerte, né? A gente só vê grandes leis determinísticas que garantem várias coisas, né? Que daí permite para depois surgir seres vivos. A gente vai falar sobre isso quando chegar lá, após o capítulo 50, né? Na metade do livro a gente vai falar bastante sobre isso. Mas eu vou deixar aqui no link na descrição esse artigo do Alex Gomes. O título é The Life of Behavior, né? A vida do comportamento. Ele trata de várias questões interessantes, que se alguém aqui tem um certo traquejo, eu até recomendaria, né, ler o artigo sob a ótica de tudo que vem sendo apresentado aqui, né, para a pessoa perceber melhor onde todas essas coisas sendo expostas se encaixam em todas as coisas que vêm sendo feitas aqui em nosso mundo, né? Especialmente a vanguarda da ciência. Bom, no próximo vídeo eu vou continuar falando um pouco mais a respeito disso. Até lá!